TV Câmara, Campinas. Boa tarde a todos. Cumprimentar todos os presentes. Cumprimentar o vereador Jorge da Farmácia, aqui presente conosco. Cumprimentar e chamar para sentar aqui ao meu lado o secretário de Transportes, Carlos José Barreiro. Cumprimentar o Juraci Soriano de Lima, presidente do Sindicato dos Taxistas. Newton Carlos, diretor da Aerocop Táxi Viracopos. Inácio Rodrigues, presidente da Associação da Petaxi. Wagner Eduardo Cortese, vice-presidente da Rádio Táxi. Cláudio Luiz Valente, presidente da Camp Táxi. Cumprimentar o Francisco José Gonçalves, administrador da Uber 19 Campinas. Renato do Nascimento, administrador dos Parceiros Campinas Uber. Cláudia Amaral, jornalista e motorista da Uber. Rodrigo Vaz, motorista também da Uber. Cumprimentar a presença da imprensa. E, antes de dar início, apenas falar de algumas regras que a gente vai colocar aqui no decorrer dessa nossa reunião, que, na verdade, é uma reunião pública, não um debate público, que partiu depois de uma reunião que estava marcada na INDEC, dos motoristas da Uber, junto com o secretário Barreiro, e naquela ocasião a gente foi barrado em participar, então a gente resolveu fazer um requerimento de convocação e, a pedido do prefeito Jonas, que mandaria o secretário aqui na Câmara, a gente retirou o requerimento, até porque, num requerimento de convocação, o secretário teria 30 dias para achar uma data e comparecer à Câmara, e a convite acabou vindo com mais agilidade. Já quero agradecer pela presença do secretário Barreiro. Como eu disse, não é um debate público, mas uma reunião pública que a gente fez questão de abrir ao público para que ela fosse o mais transparente possível. E que tem uma pauta específica, que é justamente o modus operandi que a INDEC tem agido com relação à fiscalização do transporte individual de passageiros. E as perguntas que não forem contempladas pela mesa, eu pediria, nós temos aqui o vereador Jorge da Farmácia, que pode perguntar, então, se puder encaminhar ou à mesa ou ao próprio vereador para que faça as perguntas que, porventura, não forem contempladas. Então, vai ser aqui, vamos ter algumas perguntas para fazer ao secretário, e dessa forma que a gente vai proceder. Bom, secretário, primeiramente eu queria perguntar, Vossa Senhoria, qual o embasamento legal para a aplicação das multas aos motoristas que operam o transporte individual privado de passageiros aqui no município de Campinas? Eu gostaria de saber que o senhor explanasse esse embasamento legal. Eu acho que fazer uma a uma, o senhor vai respondendo, a gente vai fazendo esse debate. Quem der que adota hoje para poder aplicar as penalidades que vem aplicando aos motoristas. Muito bem, boa tarde. É um prazer, Tico, estar aqui na Câmara mais uma vez. Eu queria cumprimentar você, o Jorge da Farmácia, e as demais pessoas presentes. Tem aí taxistas, né? Devem ter, é óbvio, motoristas do Uber e convidados, imprensa. E alguns esclarecimentos iniciais em função do que o Tico falou. Nesse período aí que eu estive uns dias de férias, no mês de outubro, tivemos alguns problemas envolvendo as classes dos motoristas que trabalham para o Uber e que fazem o papel aí, tem as permissões concedidas pela INDEC para trabalharem como taxistas. Quando eu cheguei aqui de volta das minhas férias, eu nem estava no Brasil quando ocorreram esses problemas. Eu soube do problema, claro, fui cientificado pelos meus colegas da prefeitura que trataram do assunto, e tomamos duas medidas assim de imediato. Uma, que foi a manutenção de uma reunião
que havia sido combinada, né, com os motoristas do Uber, que foi no dia 3 de novembro, já havia sido combinada, e uma outra reunião que eu tomei a iniciativa e chamei os representantes da categoria dos taxistas, e fiz lá na INDEC também, naqueles dias, para tratarmos dos problemas que haviam sido ocorridos, ou que haviam sido enfrentados naquele período que eu estou mencionando. Na reunião com os taxistas, dando um breve relato, nós mostramos para os taxistas a posição do município de Campinas com relação a essa questão. Nós entendemos, eu tenho falado isso em todos os fóruns, em todos os momentos, que o Uber ou qualquer outro tipo de trabalho feito por transporte individual remunerado de passageiros, ele, segundo a legislação federal que rege o assunto, ele não tem guarida. Portanto, se não tem guarida na lei, ele é ilegal. E a interpretação nossa é que esse tipo de transporte, por ser ilegal, no jargão popular nosso, nós chamamos de transporte clandestino, como tem outros transportes que também se encaixam nessa figura do transporte clandestino pela mesma razão, mas não tem a ver com o que nós estamos falando aqui agora. Então, se essa a nossa interpretação, nós temos feito um trabalho de uma fiscalização muito severa e intensa. Desde o início, começou isso no mês de fevereiro, quando chegaram aqui os primeiros motoristas aí trabalhando para o Uber, e vem sendo feito até agora. Nós já estamos no mês de novembro, então nós estamos há 9 meses nessa luta, uma luta difícil, né, contra esse tipo de transporte que invadiu a nossa cidade. Eu tive a oportunidade de fazer 2 reuniões com os diretores da Uber, 3 reuniões, aliás, que nos procuraram, eu não os procurei, eles é que nos procuraram, porque eles começaram a ver que o município de Campinas estava tendo um tratamento, na opinião deles, muito rigoroso contra o Uber. Que se vocês analisarem a nível de Brasil, isso eu já falei também diversas vezes, Campinas tem feito um papel diferente do restante do Brasil. Que no restante do país, de uma maneira assim meio geral, nas cidades em que o Uber está atuando, há um certo relaxamento dessa questão da fiscalização. Há uma certa conivência com esse tipo de coisa. E nós aqui em Campinas não aceitamos isso, não há conivência alguma, nós entendemos que é um transporte clandestino, ilegal, e ele vai ser fiscalizado. E isso, eu vou chegar daqui a pouco, foi o que eu reportei aos motoristas do Uber quando me procuraram no dia 3 de novembro. Então, para os taxistas, o que eu disse foi o seguinte, nós entendemos dessa forma, e, por outro lado, entendemos também que nós, aqui no nosso município, também não somos contra qualquer tipo de inovação tecnológica, qualquer tipo de benefício que seja trazido para a população. Muito pelo contrário, eu acho que o papel do administrador público é prover cada vez mais melhorias para a população. Um serviço de melhor qualidade e a um menor custo. Esse é o papel do administrador público. Então, se esse tipo de trabalho, que é usar um aplicativo para ser chamado pelo seu celular, pelo seu computador, para chamar um veículo e fazer um transporte remunerado que oferece uma condição melhor de trabalho e mais barata, nós somos a favor, desde que a legislação estipule claramente que aquilo está dentro dos parâmetros legais, que são os parâmetros legais que os taxistas estão submetidos. Então, nós não podemos ter, para o mesmo tipo de transporte, 2 pesos e 2 medidas. Essa é a nossa interpretação bastante clara. Então, disse isso aos taxistas e disse mais a eles. Como já falei para os taxistas, numa oportunidade que tive há cerca de um mês atrás, quando eles, por iniciativa própria, eles tomaram a decisão de criar uma associação, ou melhor, eles já tinham uma associação, resolveram criar um aplicativo, né, que é Bitaxi, e esse aplicativo, eles construíram o modelo e tudo mais, me apresentaram a solução que eles estavam querendo idealizar, algumas sugestões foram dadas de nossa parte, eles incorporaram algumas sugestões e tudo mais, e criaram isso, e eu estive no lançamento desse aplicativo para a categoria, que foi cerca de um mês atrás, em torno disso, um pouquinho mais de um mês, né?
E lá falei exatamente isso, que eu acho que os taxistas eles têm que se preparar para esse novo momento, que é um momento diferente. Aquele modelo tradicional do táxi também não vai ser possível mais perpetuar por muito tempo, que há uma permissão que foi ganha legitimamente através de uma licitação pública, no nosso caso aqui a última foi no ano de 2010, né? E nós, em função até dessa licitação de 2010, fizemos um rearranjo no município de Campinas, que nós incorporamos nos últimos ano e meio 102 novas permissões. Eu disse à época, né, que eu vou repetir aqui, que nós fizemos 4 tipos de movimento naquela ocasião. Nós criamos novos pontos, nós eliminamos alguns pontos, aumentamos algumas permissões em pontos existentes e diminuímos permissões em pontos existentes. Fizemos isso tudo e foram 102 novos taxistas que entraram no sistema. Na nossa visão, independente de um parâmetro legal que cita uma determinada quantidade de habitantes por táxi, etc., por veículo, na nossa visão, o sistema hoje ele está no nível de táxi bastante equilibrado, demanda e oferta. Então, nós fizemos um movimento, ainda aproveitando a licitação existente, de 2010, que a legislação prevê que ela vale por 5 anos, e esse movimento foi feito e manteve isso nesse equilíbrio de oferta e demanda. Quando surgiu o fenômeno Uber, é evidente que começou a ter uma sobre-oferta, uma super-oferta, para a mesma demanda, né? Há uma falácia, que na minha opinião é uma falácia, que o pessoal do Uber tem conquistado passageiros que antes não utilizavam o táxi. Eu acho que é uma falácia, porque um município que nem Campinas, que tem um transporte público razoavelmente permeado nas diversas regiões, eu não acredito que uma pessoa deixe de usar o ônibus para usar um Uber. Mas, de qualquer maneira, perfeito, mas respeito a opinião, isso pode acontecer com um outro caso, mas eu quero dizer o seguinte, houve uma tentativa de pegar uma demanda que é uma demanda do transporte público remunerado de passageiros, que hoje é o táxi. Então, isso provocou um desequilíbrio. Esse desequilíbrio é que gerou essa confusão toda, porque se houvesse uma possibilidade de uma oferta que ela poderia ser atendida por uma demanda não atendida, é evidente que não haveria essa confusão. Então, essa confusão só foi provocada por essa situação. Bom, então, só para concluir essa fala inicial e responder a pergunta aqui do Tico, para não me estender demais. Até porque o senhor falou que 3h30 eu tenho que sair, né? Então, exatamente. Gostaria que o senhor fosse mais objetivo. Mas eu acho que a história é importante, Tico. Tem gente aqui na plateia que não ouviu essa história ainda, então eu me predispus a vir aqui para poder esclarecer essas questões todas. Então, os taxistas ouviram isso de minha parte e disse a ele o seguinte, nós, como poder público, vamos tentar oferecer aos taxistas algumas vantagens, se é que isso pode se chamar de vantagem, mas algumas alterações na legislação existente dos táxis para que eles possam estar mais aptos a competir com essa nova forma de trabalhar e se prepararem para isso. E isso é um lado da questão. Com relação aos motores do Uber que estiveram lá, o pessoal foi, esse dia que o Tico mencionou, eu até pedi ao Tico aquele dia que não participasse da reunião, porque o que me foi informado era que os motoristas iam reclamar de algumas autuações ou de algumas fiscalizações que a INDEC tinha feito de uma forma ostensiva, de emboscada ou coisa que o valha, né? Sim. Pode deixar. Bom, então, gente, vamos continuar, gente. Por favor, vamos lá. Pessoal, vamos manter a calma, vamos ouvir o secretário. Com certeza todos os questionamentos vão ser feitos aqui pela mesa. Secretário, por favor. Eu vou continuar. Pessoal, por favor. Ô companheiro, ô amigo, senta aí, por favor. Senta aí, gente. Vamos olhar, gente. Vamos lá. Deixa eu concluir aqui para responder a pergunta. Então, em função disso, eu entendi naquele momento que era um problema entre os motoristas do Uber e a INDEC. Eu sou a INDEC.
os motoristas do Uber estavam lá, representando a categoria, que eram 6 pessoas. Aí eu falei para o Tico, eu até disse ao Tico exatamente essa fala. Falei, olha, eu acharia melhor você nem participar dessa reunião, porque você está com um projeto de lei, está em tramitação na Câmara, para tentar regularizar essa questão, e hoje eu vou tratar do assunto deles, que é fiscalização. Isso foi a história completa até aqui. Então, respondendo agora a pergunta do Tico. O município de Campinas tem uma legislação muito específica que trata do transporte clandestino e estabelece as autuações, porque isso que está previsto na legislação federal, que a regulamentação pode ser feita pelo município. E lá estipula o seguinte: transporte clandestino, que é o caso, que a gente enquadra o caso do Uber como transporte clandestino, o veículo pego como transportador clandestino, ele é levado ao pátio, e ao ser levado ao pátio, ele recebe uma autuação de 1.000 FIX, que hoje é 3.100 e poucos reais, né? Essa é a lei, aqui hoje. Então, quando os veículos do Uber sofrem essa fiscalização, eles são, então, levados ao pátio, e aí tem as coisas que qualquer veículo que é levado ao pátio tem que cumprir. Se ele tiver devendo licenciamento, não tira o carro sem pagar o licenciamento. Se tiver multas não pagas, também não tira o carro sem pagar as multas e sem pagar as taxas usuais do guincho e da estadia no pátio, caso ele fique lá 1, 2, 3 dias, quanto for. Então, feito isso, ele pode retirar o carro. Nós temos tido situações, eu tenho um balanço completo de todas as fiscalizações feitas do Uber aqui ao longo desse ano, dos veículos que ficaram lá em média 2 dias, quer dizer, muitos deles até no mesmo dia já retiraram o carro e tudo mais, e é isso que tem sido feito. Então, essa é a resposta à primeira pergunta, Tico. Bom, ok, secretário. O senhor citou a lei federal, mas o senhor está se baseando na lei municipal para poder fazer as apreensões. Não, a lei municipal é só para o valor da apreensão do transporte clandestino, que não, a lei, o número é na lei, o artigo da lei municipal 13775 de 2010 isso, considera transporte clandestino transporte individual de passageiros que concorra ao serviço de táxi. Isso. Correto? Então, é nesse artigo que o senhor está se apegando. Exato. A lei federal, secretário, as penalidades aplicadas aos motoristas de transporte individual privado violam o artigo 170 da Constituição. Só para concluir ainda dessa lei. Aí fala assim, as medidas limitativas previstas são apreensão do veículo ao pátio, multa de 1.000 FIX. Não, mas isso nós já sabemos, secretário. Eu só perguntei qual que é o... Eu estou explicando o que está na lei. Transporte individual privado violam, na nossa opinião, secretário, o artigo 170 da Constituição Federal, que assegura a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica independente de autorização de órgãos públicos. Então, a ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa tem, por fim, assegurar a todos existência digna conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios. O questionamento é o seguinte: este artigo da lei municipal, na nossa opinião, viola um artigo da Constituição Federal, e mais do que isso, a lei da mobilidade urbana, secretário, eu vou achar aqui o que a gente escreveu. Esse aqui. O artigo 4º da lei federal, lei de mobilidade urbana, que prevê 2 mobilidades de transporte individual de passageiros, público e privado. Então, o questionamento é justamente esse. O senhor não acha que este artigo da lei municipal está ferindo tanto a lei federal quanto a Constituição Federal? São coisas diferentes, para explicar bem. A lei municipal, ela não está definindo trâmites relativos aos direitos pertinentes ao transporte público. Ela apenas define penalizações que são aplicadas no município de Campinas. Desculpa, secretário, ela está dizendo que todo mundo que não é táxi é clandestino. Mas tem um artigo que está falando isso. Sim, mas Tico... Tem um artigo que fala isso. Tem um artigo que fala isso, desculpa. Tico, eu vou ler. Tico. Gente, deixa eu só tentar... Mas eu acho que é bem legal essa discussão. Eu estou aqui para isso mesmo, para a gente poder tentar sair daqui com os conceitos entendidos, pelo menos, né? Nós podemos não aceitar os argumentos, mas vamos entender o que cada um está defendendo. Nós entendemos o seguinte: a Lei 13775 de...
A Lei 13.775, de 12 de janeiro de 2010, define que o transporte individual de passageiros que concorra ao serviço de táxi sem autorização da INDEC, dentro dos limites do município, é considerado clandestino. É isso que está na lei. E, agora, esta lei, o que o vereador está defendendo, que é uma tese para se discutir isso juridicamente, o nosso entendimento é muito explícito, cristalino, e é esse, e nós temos o nosso jurídico próprio lá que nos sustenta juridicamente nessa interpretação. Não estou falando isso da minha cabeça. Mas, além disso, ela fala mais ainda nessa lei os valores da multa, que é apreensão, leva ao pátio, mil fixos, assim por diante. Então, e aí falando da legislação federal, o Código de Trânsito Brasileiro é o que define a tramitação dos meios de transporte no Brasil. E ele é muito claro, e aí tem vários artigos, tem o 107, que define todas as exigências que têm que ser cumpridas para o transporte remunerado de passageiros, que é o caso, vocês, Uber, né, assim como vocês, taxistas, exercem uma atividade que chama-se transporte remunerado individual de passageiros. Privado. Como tem... Privado ou público é uma discussão. O privado que está escrito na lei, uma interpretação bem simples para o pessoal entender, é o seguinte: eu convido você, eu vou para o aeroporto de Viracopos, vou fazer uma viagem, sei que você vai também, você é meu vizinho. Tico, você quer aproveitar a carona comigo? Eu te levo. Você fala assim, mas vamos dividir a gasolina? Vai custar R$100, você me dá R$50 da gasolina? Esse é um transporte privado, porque eu não exerço aquilo como uma profissão. Eu exerço aquilo, eventualmente, para poder quebrar um galho, fazer uma... essa é a interpretação. Gente, por favor. Aqui nós só estamos explicando o que a lei define. Por favor. Enquanto que o transporte remunerado individual de passageiros, na nossa interpretação, que é o que é feito pelo serviço de táxi ou por esses aplicativos, é um transporte público. Por isso, ele tem que ter um regulamento em separado. Mas essa é a questão de fulcro. Você está colocando exatamente um ponto, Tico, que eu entendo e respeito, que essa é a questão fulcro do problema, entendeu? Essa interpretação da lei. O que o pessoal do Uber, inclusive o pessoal Uber que eu me refiro, não são os motoristas, a direção do Uber que nos procurou, eles têm esse entendimento que você falou agora. Eles entendem que a lei da mobilidade urbana, ela define 4 modalidades de transporte, né? Porque ela fala também do coletivo. Sim. No que diz respeito ao transporte individual, essa classificação que a lei fala do público e do privado, na opinião do Uber, dá essa margem para que eles exerçam essa atividade. Se isso fosse, veja, gente, quero só deixar claro o seguinte, se isso fosse uma questão pacífica, ou seja, fosse uma interpretação cristalina, nós não estaríamos nem aqui discutindo o assunto. E não estaríamos com alguns imbróglios judiciais que eu quero citar. Aqui em Campinas, tem 2 varas da Fazenda Pública. 2 juízes que são os titulares da vara da Fazenda Pública, o doutor Fukumoto e o doutor Gídaro. Ambos já acionados por motoristas do Uber do município que foram fiscalizados, foram atuados, vieram os veículos apreendidos, entraram com solicitações nessas varas e perderam a ação, porque a interpretação desses 2 juízes de Campinas, que é da primeira instância, né, da primeira e da segunda vara da Fazenda Pública, ela é exatamente a nossa interpretação, que esse tipo de transporte não se enquadra na legislação federal. Portanto, deveria ser, não é proibido, mas ele deveria ser regulamentado. Essa é a questão. Só continuando, os motoristas do Uber, e com todo o direito que a legislação prevê, né, nós, como cidadãos, você tem a rigor 3 instâncias de recorrer na vara jurídica, na instância jurídica, desculpa. Na primeira vara, esse é o entendimento. Desculpa, na primeira instância, esse é o entendimento. Os motoristas do Uber, uma parte deles recorreu à segunda instância, que é o Tribunal de Justiça de São Paulo, no nosso caso aqui do Estado de São Paulo. Lá, o entendimento já não é exatamente esse. Ele é diverso. Lá tem 3 tipos de interpretação. Isso eu falei para os motoristas que vieram comigo na INDEC outro dia. Tem um grupo de desembargadores, que é o nome do juiz que atua nessa segunda instância, que entende o seguinte, o mesmo entendimento da primeira vara aqui de Campinas. Então, alguns que tiveram aqui, motoristas do Uber, tiveram o azar
de cair nas varas desses desembargadores tiveram o seu recurso também negado e, portanto, já perderam na segunda instância. A gente tem isso tudo lá na INDEC. Tem um outro grupo de desembargadores que tem um entendimento dúbio. Eles não sabem o que tem que fazer. Então, eles simplesmente não dão a liminar solicitada pelos motoristas e deixa o assunto em aberto. E tem um terceiro grupo, que temos também hoje 63 motoristas do Uber que estão oficialmente, legalmente autorizados por liminar a atuar em Campinas. Esse outro grupo entende que isso é um direito que a legislação federal teria que ser alterada e dão a liminar. Mas, veja, em nenhum lugar do Brasil há ainda o julgamento do mérito. Não houve julgamento do mérito, nem aqui em Campinas, na primeira vara, nem na vara de São Paulo, nem em nenhum outro tribunal de justiça brasileiro, muito menos na instância última, que é o STJ, não chegou lá nenhum caso ainda. Então, não há um julgamento do mérito dessa questão. A questão é essa, sob a ótica jurídica, mas não há um julgamento do mérito. Ninguém sabe que isso vai dar um dia. Entenderam? Bem claro? Continue, por favor. Bom, secretário, então, eu ia mencionar isso, são 63 liminares aí dos motoristas. Isso, que estão sendo respeitadas por nós e eles estão sendo autorizados a trabalhar com as liminares. Certo, secretário. Eu queria só tocar num ponto que o senhor falou, quando o senhor diz de falácia, que talvez esteja faltando um pouco mais de aprofundamento no assunto. Me perdoe, secretário. Pois não. Se começar a ouvir como a gente tem ouvido a população, o senhor vai entender que um grande público desse modal novo é, sim, de pessoas que nunca utilizaram táxi. Até uma pesquisa muito bem feita que o nosso gabinete fez, via rede social e também presencialmente com as pessoas, a gente pôde comprovar isso. Mas eu queria, então, voltar, secretário, ao assunto que realmente nos trouxe aqui, que foi o assunto que eles foram discutir com Vossa Senhoria lá naquela reunião, que foi essa fiscalização da INDEC, armada, orquestrada, de uma forma errada, na nossa opinião, e eu gostaria que o senhor explicasse e falasse desse assunto específico, que foi na São Leopoldo Mandique, e que ainda vem ocorrendo, secretário. Nós temos um vídeo aqui da noite de ontem, e isso ainda vem ocorrendo. E mais uma pergunta que eu gostaria de fazer. Se é sobre a tua autorização que algum outro órgão da administração faça esse tipo de fiscalização. Porque nesse dia da Faculdade São Leopoldo, não era só com a presença da INDEC que essa fiscalização foi feita. Então, são duas questões, secretário. Bom, gente, veja só. Olha, deixa eu só... Gente, vamos lá, por favor. Vamos lá, por favor. Olha, é o seguinte... Fazer a fiscalização de transporte clandestino é uma tarefa bastante árdua. A INDEC ela é a responsável no município de Campinas por duas grandes atribuições. Ela é a responsável pelo transporte e pelo trânsito. São as duas grandes vertentes que nós atuamos. Nós estamos falando aqui de um problema que envolve transporte e, ao mesmo tempo, tem problemas de trânsito, porque, ao mesmo tempo que um transportador, seja ele quem for, pode até ocorrer isso com os táxis que são regulares aí, ele fizer um estacionamento no local proibido, ele está cometendo uma infração de trânsito e vai ter as punições decorrentes de infração de trânsito. Se ele fizer uma conversão proibida, se ele atravessar um sinal vermelho, se ele fizer parar numa faixa de pedestre, ou coisas que o valha, são infrações de trânsito. E ele é regulado como um sistema de transporte, para entender bem o que nós fazemos. Então, no caso do transporte clandestino, nós temos muitas ações coordenadas para a fiscalização de transporte clandestino aqui em Campinas. Fazemos muitas ações, algumas delas, inclusive, envolvendo órgãos do Estado. Só para citar como exemplo, nós temos aqui no município de Campinas alguns transportadores clandestinos que atuam no transporte intermunicipal. Então,
as pessoas pegam passageiros em locais específicos da cidade e levam para São Paulo, para Santos, para Araraquara, para Caraguatatuba, seja lá para onde for. Então, nesse caso, não é uma responsabilidade da INDEC, porque nós não regulamentamos e nem fiscalizamos o transporte intermunicipal. Essa é uma atribuição da Artesp, que é a Agência Reguladora de Transportes do Estado de São Paulo. Mas nós, como INDEC, temos a responsabilidade por estarmos dentro do município, e isso está ocorrendo dentro das vias públicas do município de Campinas, que são de nossa responsabilidade. Por isso que eu estou explicando bem essa divisão. Então, fazemos muitas ações juntas, e aí, nesse caso, envolve a Polícia Militar, envolve a Guarda Civil Municipal, que nos dá apoio, envolve a INDEC, envolve a Artesp nessas fiscalizações, e também a EMTU, que a EMTU, nesse caso que eu estou contando, faz o papel da INDEC, porque é ela que regula as linhas de transporte intermunicipal. Muito bem, fazemos isso, vamos lá, apreendemos os veículos, quer dizer, não é a INDEC que apreende, mas é a Polícia Militar juntamente com a Artesp, e isso é levado para o nosso pátio. Pegamos ônibus, pegamos vans, pegamos o que for, em ações desse tipo, e fazemos isso com uma frequência bastante grande, e em pontos que a gente sabe que são pontos de transporte clandestino de passageiros intermunicipais. Então, é uma ação também, nós não anunciamos isso no jornal, falamos, vamos pôr na rádio, na CBN agora, que amanhã, às 8 horas da manhã, nós vamos estar no ponto A, B ou C para pegar o transporte clandestino. Claro que não é assim. É lógico que não. É uma ação de inteligência. Nós temos equipes que trabalham na fiscalização, que respondem por essa ação de inteligência. Então, quando a gente traz essa mesma realidade para o caso deste aqui, é evidente que tem que ser uma ação parecida com essa. Ação de inteligência. Tem que ser pegar, para usar um jargão popular, com a mão na botija, pegar no flagrante, pegar de forma de surpresa. Não é avisar a moçada, amanhã, na boate e tal, nós vamos estar lá das 10 às 2 da manhã. Secretário, me perdoe, mas o senhor considera Deixa inteligência... deixa eu concluir. Eu vou deixar a sua pergunta. É só uma parte na tua fala. Eu vou responder. Deixa eu responder. O senhor considera a inteligência um agente ou alguém que estava fazendo a fiscalização junto, chamar pelo aplicativo um motorista e aí fazer a apreensão? Isso, eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá, vou responder. Eu vou responder. Eu vou responder a pergunta, Tico. Bem colocada a pergunta, eu vou responder. Então, gente, por favor. Pessoal, vocês estão aqui, desculpe, vocês estão do lado de duas autoridades públicas aqui. Uma representando o Poder Legislativo e outra representando o Poder Executivo. Só está faltando aqui alguém representando o Poder Judiciário para os três poderes estarem representados. Então, eu pediria, por favor, que todo mundo mantivesse a calma, a ordem. Gente, meus amigos. Por favor, gente. Pessoal, por favor, quando eu conversei com o vereador Tico Costa e me predispus a estar aqui, combinamos essa agenda, esse horário, ele até tinha pedido que a gente mudasse o horário e tudo mais, falei, sem problema, depois voltamos para esse horário, a pedido dele também, foi com esse objetivo de esclarecer as coisas. Nós não viemos aqui com outra intenção. Entendeu? Como foi mencionado pelo vereador aqui de uma maneira bem correta, isso aqui não é audiência pública, não é nada, vocês são público e têm direito, nós somos gestores públicos, eu represento aqui uma administração pública municipal, Poder Executivo, e ele representa a Câmara Municipal, Poder Legislativo. Então, por favor, meus amigos, nos respeitem, porque senão vai ficar difícil a gente até poder explicar o que vocês estão querendo saber. Tá ok? Por favor, eu vou terminar essa minha explicação que ele vai entender a resposta da questão que foi colocada. Então, voltando, não é possível fazer uma fiscalização de qualquer tipo de transporte clandestino de uma maneira explícita. Se você desconfiar que o seu filho está fumando um cigarro, você não vai falar para ele, escuta, amanhã de manhã eu vou lá na escola ver se está fumando um cigarro, porque eu quero ver se você está fumando um cigarro. É óbvio que você não vai fazer isso, você vai ficar de uma forma espreita, opa, vi você fumando.
Então, você está fumando, porque eu vi, está aqui, ó, não sei o quê, teria uma fotografia, coisa que vale. Então, da mesma forma, o nosso setor de inteligência da fiscalização programa algumas ações que são coordenadas. Essas ações, elas têm sempre o apoio da Guarda Municipal, que eu aqui aproveito publicamente para agradecer, porque a Guarda nos dá suporte, porque os nossos agentes podem sofrer até algum tipo de ameaça, agressão, né? Então, a Guarda está sempre junto conosco nessas ações, e elas são feitas de uma forma de surpresa. O que eu falei para o vereador, o que eu respondi a pergunta do vereador, o que eu falei para os motoristas que estiveram na minha sala outro dia... Gente, por favor, gente. As pessoas se exaltam à toa. Eu não estou exaltado, vocês não vão me ver exaltado nunca. Então, mantenham a calma como eu mantenho a minha. Vocês não vão me ver exaltado, vocês não vão me ver xingando ninguém, desrespeitando ninguém. Gente, por favor. Entendeu? Mas nós não fazemos, nós estamos dando um exemplo de comportamento aqui, tanto eu como o vereador. Então, por favor, gente, mantenham a calma aí e ouçam o que nós estamos falando. Senão vocês vão perder uma grande oportunidade, talvez não tenha outra tão cedo, uma oportunidade igual a essa, entendeu? De ouvir dois representantes legítimos falarem de um problema. Então, só para concluir, então nós temos essas ações, e essas ações elas são programadas, são ações, como eu disse, de inteligência para fazer a fiscalização do clandestino. É assim que é feito. O que eu disse para os motoristas que estiveram comigo do Uber na minha sala há alguns dias atrás, é que eu estava dizendo a ele o seguinte: essas chamadas emboscadas que eles mencionaram, citaram alguns exemplos, me mostraram lá vídeos, etc., não interessa, nós não temos essa postura de fazer emboscada, não é a postura da INDEC, eu disse isso a eles, de fazer o que eles chamaram de emboscada. Não, eu sou chamado por um agente da INDEC para me pegar. Eu falei, meu amigo, se isso ocorreu, você entenda, dá licença, amigo, deixa eu terminar, senão não vai concluir a frase. Você que não esteve comigo, deveria ter ouvido dos representantes que lá estiveram. Entendeu? Senão não dá para a gente concluir, meus amigos. Ou vamos ter uma ordem aqui, um respeito, senão nós encerramos a conversa e eu vou embora, tem muita coisa para fazer. Nós não estamos aceitando ninguém falar, meu amigo. Nós estamos conversando aqui, respondendo as dúvidas. Senão, simplesmente, eu não vou ignorar a plateia, a hora que vocês pararem de falar, eu respondo. Desculpa, mas... Só pediria a gentileza. Não vamos falar nada mais, claro, então. Nós estamos mexendo com um assunto que envolve os interesses... Eu não concluí a resposta à sua pergunta ainda. Eu sei. Nós estamos... A Câmara está gravando a nossa conversa, tudo que o senhor falar aqui vai ficar. Então, se a gente toda hora parar para pedir, né, para as pessoas pararem de falar, a gente não vai concluir, até porque o senhor tem um horário para Sem dúvida, vamos tentar... Vamos continuar vamos lá. na calma e a gente termina. Então, terminando a explicação. Então, a postura do nosso agente não é de fazer emboscada, é de uma ação de inteligência para realmente ter sucesso na ação de pegar o transporte clandestino. Essa é a resposta correta. A responsabilidade disso é do secretário de Transportes, respondendo a sua pergunta, que sou eu, né? É do presidente da INDEC, que também sou eu, que eu tenho uma função dupla, ele é o responsável por isso, e mais ninguém. Outro dia eu respondi isso até por uma pessoa da área jurídica: secretário, quem é que executou tal ação lá na INDEC? Falei, fui eu. Falei, secretário, o senhor acha que é o senhor que faz tudo lá na INDEC? Falei, não sou, mas eu sou o responsável. Então, as ações desenvolvidas pela INDEC, pela secretaria, são de responsabilidade do secretário, que sou eu. Então, é assim que é feito. Secretário Barreiro, uma outra pergunta que eu formulei aqui: se os agentes da INDEC têm competência para efetuar atuações em estabelecimentos privados, como estacionamentos de shopping, supermercados e hotéis, por exemplo? Tico, agradeço a sua pergunta, parece que nós combinamos, uma excelente pergunta. Pelo seguinte, essa é uma questão muito complicada que vem se arrastando há muitos anos. Porque o que era até um passado relativamente recente? Os agentes públicos, que é o que nós somos, nós não tínhamos nenhuma autoridade em cima dos estacionamentos privados, como exemplos aqui mencionados pelo vereador.
shopping centers, grandes hotéis, ou coisa que o valha, que tem um estacionamento, hospitais, né? Tem uma área de estacionamento grande, que acomoda uma quantidade grande de passageiros. Nós, como agentes públicos, não tínhamos essa autoridade. Como é que funcionava até pouco tempo atrás? Quando um estabelecimento desses queria que a INDEC fizesse esse trabalho dentro do estacionamento, a figura, viu, vereador, era através de um convênio. Nós temos alguns convênios com alguns locais aqui na cidade de Campinas, em que a INDEC efetua, então, acordado, né, assinado pelas partes, autorizado pelas partes, faz esse papel da fiscalização. Então, aí, é como se eu entrasse naquela área e comece a tomar conta. Então, a partir daí, começam algumas coisas. Primeiro, aquele estabelecimento ele vai ter que seguir todos os modelos de sinalização viária e regulamentos que toda a cidade tem. Então, a primeira coisa que se faz é uma reforma completa na sinalização do estacionamento. Um novo projeto é feito, é executado, aprovado pela INDEC, implantado pelo estabelecimento, e nós vamos lá e fazemos o recebimento. Primeira coisa. Segunda coisa, nós temos que ter acesso livre àquele local para poder efetuarmos a fiscalização, como fazemos em qualquer rua. Então, por exemplo, citando o caso de um shopping center, né, que hoje tem aquelas barreiras físicas, as cancelas, eles cobrem estacionamento e tal. Então, tem que se criar um modelo que o nosso agente não tem esse constrangimento, ele tem que ter uma liberdade de entrar lá facilmente para efetuar a fiscalização. E fiscalização completa, quem está estacionado em vaga de idoso, em vaga de deficiente, parado em cima da grama, canteiro, seja lá o que for, como se fosse uma via pública. Essa legislação teve uma mudança bem recente. Há alguns meses atrás teve uma alteração que agora, mas ainda não foi totalmente regulamentada. Então, nós estamos num momento de transição, viu, Tico? Que agora passou a acontecer o quê? Todo e qualquer local que tenha um estacionamento que utilize uma determinada quantidade de veículos e seja considerado, então, de uso público, é o caso de shoppings, hospitais, etc., ele terá a gestão do município onde ele está inserido. Então, por exemplo, um shopping em Dom Pedro, que tem um estacionamento imenso lá. A partir dessa legislação, aquele estacionamento passa a ser responsabilidade nossa. Só que essa legislação, como ela tem, evidentemente, uma série de transtornos, né? Esse que eu falei é um deles. Como é que eu vou entrar com o meu agente lá no Shopping Dom Pedro para passar por aquelas cancelas? Como que nós vamos fazer isso? Segundo, o Shopping Dom Pedro, estou usando o Shopping Dom Pedro como um exemplo, tá, ok? Pode ser qualquer outro. Ele está preparado para que o nosso agente vá lá e pegue aquela quantidade imensa de irregularidades que a gente vê lá todos os dias? Se a gente for lá, a gente vê gente parada em vaga de idoso, parada em lugar proibido, parada em cima da grama, e não sei o que, faz conversão em rua que não podia ter convergido, porque ali é contramão. Quer dizer, você vê isso direto porque é o hábito. Isso aí se habitua, a população se habituou com isso. Você está preparado para enfrentar isso? Esse tipo de fiscalização intensa? Então, por isso que essa legislação ela está num período agora de regulamentação, vai ser feita em algum tempo, e essa situação vai mudar radicalmente. Então, nós, como município, teremos que nos preparar para esse novo momento. Então, a resposta é que hoje não tem essa competência, a não ser que tenha um convênio. O aeroporto é público. Não sei quem falou, mas para deixar claro, veja, já existe uma definição federal, através de uma resolução do CONATRAN, que definiu que os sítios isso aí já é uma coisa de ano e meio, quase 2 anos. Os sítios aeroportuários, eu aproveitei para responder a pergunta da plateia, porque eu acho que é importante o esclarecimento. Os sítios aeroportuários, sítio aeroportuário nada mais é do que a área de envoltória das pistas de pouso e decolagem de aviões, que eram sob legislação da Infraero, até pouco tempo atrás. Essas áreas envoltórias, nos aeroportos que foram concedidos para a iniciativa privada, que foram privatizados, foram concedidos, é o caso do aeroporto de Viracopos, essas áreas passaram a ser responsabilidade da concessionária que ganhou a concessão. Aqui em Campinas, Aeroportos Brasil. A legislação que foi alterada pelo CONATRAN, ela diz o seguinte, que aquele sítio aeroportuário que era a responsabilidade da concessionária ou da Infraero, passou a ser, por essa decisão federal, responsabilidade do município. Então, do dia para a noite,
nós ganhamos de presente, aí, um presente grego, a responsabilidade pela gestão sobre toda aquela área que é chamada de sítio aeroportuário. Então, dentro do aeroporto de Viracopos, exceto na área, evidentemente, do pouso e decolagem dos aviões, tudo é como se fosse município de Campinas. São vias públicas, tanto é que elas têm nome, tem endereço, tem tudo lá, porque é uma via pública como outra qualquer. Então, lá, se houver uma infração de trânsito, a INDEC fiscaliza. Se houver um desrespeito ao semáforo que está lá, somos nós que fiscalizamos, ao radar e assim por diante. Secretário. Uma outra pergunta que eu gostaria de fazer, se os agentes da INDEC têm competência de atuação para interrogar passageiros, vistoriar interior de veículos e solicitar documentos. Essa pergunta eu já respondi para você no privado, respondo aqui de público, claro que não. A responsabilidade disso não é do agente da INDEC. O agente da INDEC ele tem responsabilidade pelo trânsito. Portanto, ações de trânsito e ações de transporte, como mencionei há pouco. A polícia militar tem outras atribuições, né? Ela tem prerrogativa de pegar um condutor lá e exigir que ele faça o teste do bafômetro, se desconfiar que ele está alcoolizado, de exigir o documento do veículo para saber se ele está legal ou não. São outros prerrogativos. Nosso problema diz respeito a trânsito e transporte. Eu soube de alguns atos que ocorreram, mencionados pelo pessoal que me procurou, né, nesse dia. Eu até disse a eles que lamento pela ocorrência, que deve ter... Não estou dizendo que há nenhuma inverdade, muito pelo contrário. Eu respeito a opinião das pessoas e confio nas pessoas que estão falando. Ninguém vai mentir por qual motivo. Então, e se ocorreu fatos como esse, eles foram fatos inadequados, não são apropriados, não deveriam ter sido feitos dessa maneira, e foi uma atitude que não era para ter sido feita. Lamentavelmente ocorreu isso, paciência. Não tem como, o copo foi derramado, não tem como voltar água para dentro do copo, mas isso é um fato que não deve ocorrer e não deverá ocorrer mais. E caso isso aconteça, secretário, as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, Denúncia. Denúncia para a INDEC, 3772-1517. Aliás, eu queria aqui fazer isso de até uma conclamação pública aqui, aproveitando aí a gravação, a presença de todos os senhores. A INDEC ela tem um canal de reclamações, ou reclamação, elogio, o que quer que seja, é um canal de comunicação com a sociedade que funciona 7 dias por semana, 24 horas por dia, não para nunca. É o 3772-1517. Através desse número, qualquer cidadão que achar que tem alguma coisa errada, ele pode reclamar, e eu garanto a vocês que ele vai ter resposta, porque nós mudamos o procedimento de atendimento da INDEC radicalmente, né? No caso específico do Uber, como vocês sabem, até aproveito aqui para falar, nós temos um canal exclusivo de recebimento de reclamações do Uber. Nós criamos no site da INDEC um local próprio para que a reclamação do Uber seja ali registrada, e tem um canal específico lá, é o 3772-1517, mas tem um atendente, eu quero falar a respeito do Uber, vai cair para esse atendente que está lá no turno, que está lá para isso. Então, ele já tem uma postura até diferente, porque ele está orientado, foi treinado para pegar algumas informações que eu quero saber com relação ao Uber. Então, qualquer outra reclamação é lá, viu, tio? Que aí, se você falar, mas o agente fez isso comigo em tal lugar, vocês podem reclamar, seja o que for, desrespeito. Hoje mesmo eu respondi isso numa sessão pública que eu estava, falei o seguinte, eu não sei se vocês sabiam, mas a autoridade municipal que tem direito a efetuar ações de fiscalização no trânsito que nós estamos falando aqui, só tem uma pessoa no município, que é o secretário de Transportes. Isso é o que define a legislação municipal. Então, ou seja, sou eu. Muito bem. Então, como é que um agente nosso na rua faz isso se só eu que poderia fazer? Ele recebe por delegação, que é feita uma resolução que é publicada no Diário Oficial, ele recebe uma delegação que eu assino, dando essa procuração para ele executar aquele trabalho. Então, o que eu falo para os nossos agentes, nas diversas ações de treinamento que eles têm periódicas, eu vou pessoalmente lá e falo o seguinte, meus amigos, falei agora há pouco essa frase aqui, eu falo para os agentes, você nunca vai me ver nervoso, você nunca vai me ver ofendendo ninguém, você nunca vai me ver desrespeitando ninguém, você nunca vai me ver alterado, é o meu jeito de ser. Então, se você é o meu procurador, você não tem o direito de fazer dessa forma.
Você não tem o direito de desrespeitar ninguém, você não tem o direito de ofender ninguém, você não tem o direito de se exaltar, você faz o seu trabalho. Agora, da mesma forma, você pode se defender, porque isso também acontece. Muitos agentes nossos, nas ações de fiscalização, eles são agredidos, então ele se defende, ele não agride, ele se defende. Isso é registrado no boletim de ocorrência, nós abrimos um processo criminal e as partes são envolvidas no inquérito policial em função desse problema. Isso ocorre com uma certa frequência, lamentavelmente até. E aí vem o que eu estou dizendo a vocês, e falo para eles, porque se eu receber uma reclamação de uma postura inadequada de um agente, esse processo é apurado em detalhes até o final. E caso se constate que houve essa ocorrência e realmente ele agiu errado, ele é punido. É assim que trabalhamos. Agora, nós temos 400 aí nas ruas, são seres humanos, assim como eu, são falhos, né? As pessoas erram, eu também erro, então nós temos que entender que essas coisas podem acontecer. O esforço que temos que fazer é para errar pouco, mas todos nós, eventualmente, estamos sujeitos a falhas, né? Eu não sei. Quem comanda é o Tico aqui. Olha, se eu abrir para a tua pergunta, eu peço para encaminhar a mesa. A gente ainda tem 25 minutos. Se eu abrir, eu vou ter que abrir para todo mundo. Então, a gente vai manter desse jeito, eu vou ter que fazer. Secretário, ainda nesse assunto, eu tenho conversado, depois do ocorrido e depois de uma declaração sua na imprensa, de que, se isso aconteceu, não foi sob a sua... essa fiscalização orquestrada, se aconteceu, a declaração sua, o Jornal da Cidade, não seria sobre a sua batuta, não foi o senhor que orientou para que fosse feito daquela forma. Após esse ocorrido, eu acabei conversando com alguns agentes da INDEC que se mostraram, inclusive, muito indignados, porque, na fala deles, eles estavam cumprindo uma determinação da INDEC, portanto, da presidência da INDEC. Talvez fosse prudente, em um outro momento, a gente ouvir o chefe desses fiscais e até mesmo o diretor de operações, né, seja quem for, porque senão fica... Entendo o que o senhor está dizendo, que não foi sob a sua alteração fazendo desse jeito, mas também, por outro lado, eu estou ouvindo o outro lado, que é o lado da fiscalização, e eles me pareceram até aquados, secretário. Então, talvez num outro momento a gente ouvir esse outro lado. Ô, Tiago, deixa eu deixar bem claro uma coisa. Quem responde pela INDEC é o secretário, sou eu, portanto. Claro que pode ser consultado qualquer pessoa, isso etc. Que eu estou dizendo. Mas eu quero esclarecer isso. A fiscalização daquela forma não foi orientada por... Deixa eu só explicar o que você falou. Os nossos agentes estão, sim, autorizados por mim a fiscalizarem os transportes clandestinos. O que eles não estão autorizados a fazer é criar algum tipo de situação... Armadilha. Tipo armadilha que seja, mas eles vão fazer fiscalização em locais... Viu que, Tico? Eles vão fazer fiscalização em locais não divulgados, de uma forma não divulgada, e nós também somos inteligentes o suficiente para sermos criativos. Quer dizer, se hoje vocês acham que estão fiscalizando de um jeito, a semana que vem nós vamos fazer de um outro, na outra semana de um terceiro, porque o nosso objetivo é fazer a fiscalização e coibir esse tipo de situação que existe no município, entendeu, Tico? Veja, gente, sem ser de uma forma agressiva, sem ser de uma forma desrespeitosa, nada disso. Inclusive, eu quero até aproveitar para cumprimentar alguns aí que já foram autuados, não sei se estão aqui na plateia, mas alguns foram autuados, que tiveram uma postura digna de uma pessoa quando ela é pega num ato de infração. Ela foi autuada, ela respeitou o agente, respeitou o guinchamento, foi ao pátio, pagou o que era devido e retirou o seu carro. É assim que se faz. Se eu cometer um erro, eu tenho que pagar pelo meu erro. Então, enquanto que outros, eu comentei isso no dia lá, se evadiram do local. Ao perceber a fiscalização, saíram correndo, né? Saíram fugidos. É claro que nós pegamos a placa, pegamos o veículo e tal, e aquele veículo vai passar pela nossa fiscalização e vai ser, evidentemente, perseguido aí
em outras ações de fiscalização, porque ele ficou marcado, é óbvio. Mas isso faz parte desse processo todo que nós trabalhamos. Tem aqui uma pergunta. Secretário, uma pergunta que vem da plateia, como eu falei no início, que eu ia acatar a pergunta de quem quisesse fazer e trouxesse aqui à mesa. Uma pessoa que pergunta ao secretário qual a finalidade das placas vermelhas, para que serve, e a placa branca pode... E se a placa branca pode fazer transporte remunerado? Bom, gente, por favor, eu até agradeço a pergunta, porque acho que é uma questão também que precisa ser esclarecida. Olha, eu vou ter que te interromper. Eu fiz a tua pergunta e é assim que a gente vai agir, porque senão a gente vai ter que abrir para todo mundo. Sua pergunta é o seguinte: gostaria de saber do secretário qual a finalidade das placas vermelhas, para que serve, e se a placa branca pode fazer transporte remunerado. É isso. Chegou aqui uma outra pergunta, antes do secretário responder, que eu gostaria de... Tem uma outra pergunta que chegou junto e eu não estou conseguindo entender a letra. Mas, enquanto isso, o secretário vai responder. Bom, essa pergunta, a resposta dela está no Código de Trânsito Brasileiro, CTB, no artigo 107, que fala o seguinte, que os veículos que são utilizados para transporte remunerado de passageiros, além de condições, além de atender às exigências específicas... Posso responder? Pode, secretário. Tem todo Vamos lá. o tempo. Então, como eu estava dizendo, recuperando o que eu estava dizendo, o Código de Trânsito Brasileiro, CTB, ele regra aqui no seu artigo 107 o seguinte, que ele determina que todos os veículos utilizados para o transporte remunerado de passageiros devam atender exigências específicas da legislação de trânsito, é lógico, né? Além de condições técnicas, requisitos de segurança, higiene e conforto, estabelecidos pelo poder competente para autorizar a exploração da atividade. É por isso que nós colocamos na nossa legislação municipal alguns itens de cilindragem do veículo, condições que o veículo tem que atender, limpeza, higiene, conforto, etc. Além disso, a atividade requer a adoção de uma placa específica no veículo, denominada de placa de veículo de aluguel, com fundo vermelho e letras e números brancos. Portanto, a legislação é extremamente clara. Para exercer essa atividade, que é a atividade remunerada de passageiros pela legislação federal, o veículo ele tem que ter essa placa vermelha, né, com fundo branco, com os números brancos, e não pode ser essa tal placa branca, que é a placa dos veículos comuns. Isso é o que está no CTB. Bom, secretário, respondida então a pergunta. Secretário, ainda temos algum tempo aqui ainda, pelo menos 15 minutos, naquela nossa conversa informal, né, antes da reunião lá com os motoristas, o senhor bem citou que eu estava discutindo aqui um projeto de lei que visa regulamentar e acabar com todo esse imbróglio que vem acontecendo, essa guerra, e que principalmente nós estamos aqui pensando na população de Campinas.
né? Não é a classe A ou a classe B. Me estranhou um pouco, secretário. O senhor disse que ainda não tinha tido acesso ao projeto, né? Uma vez que ele está protocolado aqui na Câmara Municipal desde o dia 30 de junho. Né? Ele é público, qualquer um que entrar no site da Câmara vai ter acesso ao projeto. E nesta mesma conversa, aí eu não estava presente, eu gostaria de confirmar, porque eu recebi um áudio das pessoas que estavam com Vossa Senhoria. O senhor disse que um projeto de 3 itens não poderia ir para frente. E aí eu queria colocar nas mãos de Vossa Excelência uma cópia do nosso projeto, que tem 18 artigos, e que está respeitando um projeto de lei que tramita no Senado, inclusive, para que a gente tomou esse cuidado. Então, estou colocando às mãos de Vossa Senhoria uma cópia do nosso projeto, que, repito, ele é público, está protocolado desde o dia 30 de junho aqui na casa. E gostaria que o senhor apreciasse cada item. A gente tomou muito cuidado, até porque a gente trabalhou incessantemente numa comissão de estudos, ouvindo todos os envolvidos, e, inclusive, o senhor esteve aqui numa das reuniões da comissão, e que chegamos a essa proposta através de todo esse estudo. Então, eu coloco aí nas mãos de Vossa Senhoria. Apenas um pequeno comentário. Eu falei essa frase que você mencionou, de 3 itens, né? Mas, tudo bem, você não está presente, entendo, houve algum mal entendido. Não falei isso, disse que não conheço o projeto, não conhecia. Um áudio, viu, secretário? Então, mas a gente pode até ouvir, porque se eu não conheço o projeto, não poderia falar isso. E agora, Tico, o que eu digo... Mas o senhor concorda com uma matéria tão importante que está sendo discutida pelo menos há 6 meses? O senhor, como secretário de transporte do município, não teria que ter tido acesso, pelo menos, a esse projeto? Talvez eu sei que ele não tramitou aqui ainda, isso, como ele então, tem que tramitar. Isso aí. A gente está aguardando a tramitação. Mas não era isso que ia impossibilitar o senhor de ter acesso ao projeto. Pode até ter sido, mas realmente eu estava aguardando a tramitação, como continuo aguardando, né? Até porque, certamente, nós, Poder Executivo, vamos ter contribuições a dar aqui para poder, entendendo isso, aprimorar o projeto, se for o caso, vamos ter que conhecê-lo para poder discutir isso no outro momento, viu, Tico? Tá bom? Não, tá agradeço. Bom. Esse não era objeto da discussão, mas eu faço questão de te encaminhar uma cópia. Senhoras e senhores, era isso. Quero agradecer, secretário, a sua vinda aqui na Câmara Municipal. Essa harmonia entre os poderes, ela precisa existir, então quero agradecer a tua presença aqui. Eu quero falar uma coisa para gravar, hein? Quero falar uma frase para gravar. Pessoal, eu só queria para encerrar aqui da minha parte, agradecer aqui a oportunidade dada pelo vereador. E dizer para vocês o seguinte. Gente, por favor. Primeiro, viu, Tico, aqui de público, pedir desculpas pelo mal entendido aí naquele dia da reunião lá. Em absoluto houve qualquer tipo de tentativa de minha parte de constranger você. Você sabe que eu não só o respeito como pessoa, como vereador, que tantas vezes estivemos juntos lá na INDEC discutindo assuntos de interesse mútuo, correto? Então, primeira coisa que eu queria registrar. Gente, por favor, pessoal, por favor. E, por fim, dizer o seguinte, o município de Campinas, como eu disse há pouco, nas minhas palavras, nós entendemos o problema, sabemos da gravidade da situação, do momento, e continuaremos tentando fazer o que é melhor para a população de Campinas, zelando pela lei. Eu acho que o administrador público, que é o que eu sou, ele é um zelador da lei. Então, é isso que nós temos que fazer. Então, continuaremos trabalhando juntos com a Câmara nessa direção. Muito obrigado, Tico. Com certeza, secretário. E para finalizar, gostaria de deixar registrado
E nós vamos reunir as assinaturas suficientes para pedir urgência, então, do projeto 180/2016. TV Câmara, Campinas.